Oi, Tizukers! Bem-vindo ao Diário da Tizuki. Hoje eu estou aqui no Espaço Terapêutico MAD para fazer fala aí, por favor. Auriculoterapia. Travou. Só que eu tenho várias dúvidas, eu não conheço, eu nunca fiz na vida. Então, primeiro eu vou pedir para a Mari se apresentar. Pode se apresentar. Eu sou Mariana Diniz, sou professora de Educação Física. Já vai para quase 10 anos em que eu trabalho com Pilates, e o Pilates me levou ao universo das práticas integrativas complementares. E dentro dessas práticas, a gente tem o yoga, que foi o primeiro que entrou na minha vida, depois a auriculoterapia e depois a aromaterapia. Então eu gosto de associar todas essas práticas para auxiliar, não só com o treinamento físico, mas para auxiliar como um todo, né? Na saúde emocional e mental também, porque a parte física a gente já está pensando em cuidar quando a gente fala de atividade física, né? Mas a gente esquece que a atividade física ela traz recursos importantíssimos para a nossa saúde mental e emocional. A auriculoterapia é a primeira que eu vou fazer. Isso. Mas eu vou experimentar todos esses serviços. Ainda tem os óleos essenciais. Exatamente. Tem drenagem. Tem a drenagem linfática, tem a massagem relaxante. Esses serviços são os serviços mais novos e são os serviços que talvez a gente faça mais por último. Nesse momento, a gente vai experimentar a auriculoterapia, a gente vai conversar e ver a necessidade de incluir algum tipo de óleo essencial ou cosméticos naturais, que são feitos com os óleos essenciais para atender as necessidades de cada pessoa. E depois a gente vai fazer uma experimentação com o yoga. Inclusive o yoga, né? Acho que você falar do Move Flow. Ah, é verdade. O Move Flow, na verdade você não vai experimentar aqui o Move Flow, a gente vai levar o Move Flow para a clínica e fazer todos os psicólogos sentirem o Move Flow, que é uma atividade física nova, é um método novo que veio para complementar, né, todos os outros exercícios que a gente faz. Ele vai trabalhar a regulação do sistema nervoso autônomo, que a gente não sabe o que é, né? Para quem não sabe, é o sistema nervoso que passa a medula e os nervos que vão para o nosso corpo, né? E aí a gente tem que dar uma regulada. Às vezes você está para baixo, ou às vezes você está excitado demais, ela vai trazer uma certa regulação nesse sistema aí de emoções também. E como a fáscia, que é o que a gente vai estimular, como se fosse nossa roupa interna. Imagina que ela é como uma roupa de mergulho que reveste todo o seu corpo, né, sem a pele, então só os músculos. Nossa, consegue entender isso e visualizar? Eu acho maravilhosa essa ideia, porque eu tenho uma ideia como anatomista, né, que eu sou especialista em anatomia humana, eu tenho a ideia do corpo humano todo sem a nossa pele, só revestido dos músculos. Depois a gente pode pegar até uma imagem, né, no Google para ficar mais fácil das pessoas visualizarem. A gente vai fazer um vídeo sobre isso depois, porque é especialista em tanta coisa que dá para fazer vídeos infinitos. Olha o tanto de coisa que faz. E aí essa roupa interna, né, essa face, ela vem por cima dessa musculatura do corpo todo, como fosse realmente uma roupa de mergulho, que a gente fica só com o rostinho ali de fora. E ela é estimulada, e como a face é o nosso maior órgão sensorial, ela faz a comunicação de todos os estímulos externos com os estímulos internos, ou seja, meio externo e interno. Então isso também ajuda e colabora para a gente regular as nossas emoções. Para os neurodivergentes que têm transtorno de processamento sensorial e por conta da própria hipersensibilidade sensorial, é legal porque ajuda você a regular um pouquinho mais, não ficar tão sensível, né, aos estímulos sensoriais. Gente, igual... Porque assim, todos os problemas que um ser humano pode ter no corpo, a auriculoterapia é bom. Pelo visto, o Move Flow também, né? Eu diria que sim. Na verdade, assim, o Move Flow ele não vai treinar o seu músculo como, por exemplo, o Pilates vai treinar. Uhum. Ele não vai treinar a sua musculatura como a musculação vai treinar. Ela não vai te promover hipertrofia como essas atividades vão, né, proporcionar. Mas ela vai preparar o seu corpo para você fazer o Pilates, ela prepara o seu corpo para fazer a musculação. Sua musculatura ela fica muito mais funcional, você otimiza muito mais o seu treinamento. E aí, além da gente experimentar, né, todas essas coisas, vai experimentar também o Pilates, né? Vai fazer uma aulinha de Pilates para ela conseguir, com o olhar
pessoal e profissional, avaliar o quanto isso é não só importante fisicamente, mas o meu pedido para ela foi observar também o quanto isso é importante mentalmente e emocionalmente. Sim, essa é a ideia mesmo. E hoje, como eu vou fazer auriculoterapia, eu tô conseguindo falar. Vamos nos aprofundar nesse tema e conforme eu for experimentando as outras, a gente traz mais informações. E, assim, o que me motivou a fazer? Eu tenho um monte de dor, eu sou a Maria das dores. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho bruxismo, eu tenho dor na lombar, o meu corpo inteiro dói. Eu tenho sintomas menstruais intenso demais, assim, vários dias antes de eu menstruar eu fico com o corpo muito dolorido, sempre dolorido, barriga inchada. A minha lombar parece que tá, sei lá, se desfazendo. Eu sinto tanta coisa. Qual o neurodivergente que não sente tanta dor? Eu ouvi a minha vida toda, quer dizer, a minha vida toda não, porque na infância não tinha tanto isso, eu não me quebrava tanto, não me machucava tanto, eu caía, me ralava e estava tudo certo, eu levantava, chorava primeiro, né, me debulhava em lágrimas, porque eu sou uma chorona compulsiva, assim como eu tenho riso frouxo, mas depois da adolescência que eu comecei a fazer atividade esportiva, eu estava sempre quebrada. E aí, óbvio, né, que eu ganhei o título de Maria das Dores desde adolescente, na época de faculdade, dentro do trabalho. Tinha uma coisinha que acontecia. Nós somos mais sensíveis, né? E é muito comum, né? Porque o sistema nervoso é hiperestimulado, né? Hiperexcitado. E aí, naturalmente, a dor, a gente ainda tem que tomar um cuidado, porque nem todo neurodivergente consegue perceber a sensação de dor. Deve-se relatar isso porque eu tenho uma percepção maior, uma consciência corporal maior, porque eu aprendi isso com a atividade esportiva desde cedo, né? Eu pratico atividade física desde os 10 anos de idade. Então, e eu comecei pelas atividades esportivas, né? Eu joguei handebol, joguei basquete, joguei vôlei, nadei, fiz jazz, tudo que você possa imaginar eu estava metida. Até hoje eu tô metida, tem uma modalidade nova, eu tô metida como Move Flow, né? Que há 4 anos faz parte da minha vida. E aí você passa a conhecer melhor o seu corpo. E é óbvio, fiz educação física, óbvio, me especializei em anatomia humana, sou especialista em anatomia humana porque eu fui monitora de anatomia humana na faculdade, meu hiperfoco. E aí o que acontece? Você passa a entender melhor. E quando você começa a entender melhor, você também começa a buscar meios e recursos para você sentir melhor, perceber melhor, porque não basta só entender melhor. Quando você começa a ter essa percepção de sensações, de dores, né, você começa, às vezes, até a pontuar melhor aonde que você está sentindo dor especificamente. Então, é muito comum você ver, eu sinto dor no corpo todo, mas a gente começa a detalhar e ir um pouco mais fundo, fazer perguntas mais específicas, e aí você começa a entender onde são os pontos exatos de dor. E aí a gente não trabalha muitas vezes nesse ponto exato, a gente trabalha de uma forma sistêmica, a gente tem que entender o que pode estar levando a dor naquele ponto. A gente pode usar meu caso como exemplo? Pode. Porque, por exemplo, assim, eu sinto dores no corpo inteiro, dor de cabeça frequente, isso aqui dói e tal, mas a dor que mais, assim, tem me incomodado por ser intensa demais é essa dor na lombar. Nem sei, é assim, é aqui. É lombar. Né? É lombar mesmo. E dói muito, queima de noite pra dormir, horrível, pra me mexer, pra me levantar da cama. Aí eu fui ontem, eu fui mostrar pra minha filha, eu falei, quando eu fazia dança do ventre, aí eu fui mostrar o movimento. Doeu. O que? Eu não consigo fazer nada, porque dói muito. Então, vamos lá, vamos pontuar uma coisa. A dor lombar é a dor mais conhecida por quase 80% da população. Todo mundo sabe o que é dor lombar, né? E aí, existem 1000 motivos para você ter dor lombar. Aí a gente tem que começar perguntando, por exemplo, você faz atividade física? Então, eu faço atividade física, sempre gostei de fazer atividade física, só que eu tenho os períodos mais depressivos que eu paro, mas alguns períodos eu paro, mas eu sempre volto, então eu nunca fico regularmente. E aí a gente tem que entender qual a atividade física que você faz.
eu faço musculação e fit dance na maior parte do tempo. É o que eu tenho feito mesmo há muitos anos. E normalmente, quantas vezes você faz por semana? Tem períodos que eu consigo ir todos os dias e fazer os dois todos os dias, mas ultimamente tem sido umas 2 vezes na semana. E aí você vai 2 vezes na semana. E inclusive por causa da dor. Tá. E aí eu falo pra você, quando você vai, mesmo com dor, a dor piora ou a dor melhora? Ela não melhora. Ela só melhora quando eu tomo remédios. Tá. Outra coisa importante, quando você faz a musculação, você faz com cargas pesadas, altos pesos, ou você faz com pesos mais moderados? Hoje eu faço com pesos mais moderados ou de moderado para leve por conta dessa dor. Certo. E aí, uma coisa interessante é que você só faz a musculação. A musculação você vai lá para fazer trabalho de força. Certo? Sim. Em que momento você deu de relaxamento para sua musculatura? Em que momento o quê? Você deu para a musculatura relaxar. O que você fez de momento de relaxamento para essa musculatura? Nada. A questão é o seguinte, vamos pensar, a gente pensa só em, tá doendo, tem que fazer força. Mas você já parou para pensar que a sua lombar te sustenta do tronco para cima, da cintura para cima, e que você passa muito tempo sentado, e quando a gente está sentado, as compressões em cima da lombar se tornam maiores. A gente tem a ação da gravidade em cima da gente, e a gente muitas vezes não dá o relaxamento que ela precisa, né? A gente não faz o tratamento que ela precisa de forma completa. A gente só coloca força. Realmente. Mas o nosso corpo não pede só força, ele pede também que a gente relaxe. Com o relaxamento a gente diminui as rigidezes, com a diminuição das rigidezes a gente melhora os nossos movimentos, eles ficam muito mais amplos, eles não ficam tão curtos. Quando os movimentos ficam curtos, eles estão com rigidezes. E essas rigidezes são o quê? Excesso de tensão nessa musculatura. Quando a gente está com excesso de tensão mental e emocional, o que você sugere para o seu paciente? O excesso de? Tensão mental e emocional. Atividade física, relaxamento, yoga, meditação. E aí você pede exercícios de respiração. E aí atividade física, essas mais aeróbicas. Então, e aí você pede atividade física, você pede todas essas outras atividades, todas essas outras ferramentas para que ele possa relaxar. E quem faz só musculação está relaxando quando? Só musculação. Faz só musculação, passa muito tempo sentada, uma tensão absurda na lombar. Então, aí é que tá o ponto. A gente tem que tomar cuidado que a gente não está fazendo um conjunto de atividades, e que não sejam só físicas, mas que atividades que contemplem o seu corpo com tudo que ele precisa. Porque ele não precisa só de força. Então, ele também precisa de força. Ele precisa de força, relaxamento, tudo, né? Exatamente. E a gente acaba dando uma coisa só. Exatamente. E o Pilates, basicamente, vai fazer exatamente isso. Vai trabalhar a força e vai trabalhar as mobilidades, que vai gerar essa flexibilidade, relaxar onde tem que relaxar, contrair onde tem que contrair. E o yoga também vai te proporcionar isso quando a gente fala como prática física. Então a gente também tem contrair onde tem que contrair, relaxar onde tem que relaxar, aprender a relaxar. A gente na vida moderna não sabe o que é relaxar. Eu queria entender uma coisa. Como que a auriculoterapia vai ajudar em dor? Como assim? Bom, na orelha a gente tem pontos específicos, tá? Na verdade, a auriculoterapia ela é uma acupuntura auricular, que se utiliza aquelas agulhas igual da acupuntura, né, na orelha. Só que a gente não fica preso a esse tipo só de material para estimular esses pontos específicos, como eu falei, né? A gente tem outros materiais que são menos invasivos do que a agulha. Então, por exemplo, cristais, bolinhas, sementes. E essa terapia, ela é milenar, ela nasceu no berço dela, é da China, mas tem umas escolas francesas também.
E a gente tem, pelo menos aqui, a minha pós-graduação foi feita em cima de uma metodologia baseada em neuroimagens, por isso a gente chama até de auriculoterapia neurofisiológica. A professora, né, que mapeou tudo isso, né, que foi a minha professora de pós-graduação, ela conseguiu entender o que cada pontinho estimulava dentro do cérebro. Então, com recursos, né, de eletrodos, quando ela estimulava o ponto, uma parte do cérebro se iluminava e ela via que os neurotransmissores estavam iluminando e qual era a área do cérebro. Ou seja, quando a gente faz um raciocínio clínico, né, a partir das tais perguntinhas que eu comentei com você, que eu preciso entender a origem de algumas dores, eu vou pensar num protocolo, que são alguns pontos que eu vou precisar combinar para que eles recebam as sementinhas. E as sementinhas você precisa estimular só apertando suavemente, 2, 3 vezes no dia ou mais, se você quiser. Então você vai colocar sementinhas na minha orelha todo dia eu vou apertando. E você vai estimulando. E quanto tempo que eu vou ficar com isso? E aí você vai ficar 7 dias com essas sementinhas na orelha para ir fazendo essa estimulação. E aí a gente vê, normalmente, uma sessão pode não ser o suficiente para eliminar as dores. Por quê? Porque a auriculoterapia nem sempre é a única ferramenta para a gente eliminar a dor. A auriculoterapia, como o nome está dizendo, dá práticas integrativas e complementares em saúde, ela complementa. E aí, por isso que eu não quis só oferecer para você a auriculoterapia, como também a prática do yoga, a prática do Move Flow, a prática do Pilates, para a gente entender até onde esse conjunto pode estar auxiliando a sua necessidade física. E obviamente que não é só uma necessidade física, a gente sabe que também tem uma necessidade mental e emocional aí nesse contexto. E geralmente as pessoas precisam de quantas sessões? E aí depende, difícil falar, porque cada corpo é um corpo, né? Então, por exemplo, pode ser que tem pessoas que façam sessões 2, pode ter pessoas que façam 4, e depende do tipo de necessidade da pessoa também. Aí a gente vai fazer, por exemplo, a pessoa que precisa fazer um pacote de um mês, por exemplo. Toda semana ela vai trocar os pontinhos dela, vai estimular. E a gente vai ver se esse protocolo que a gente está utilizando para que a gente trate, né, esse ou conjunto de queixa ou essa queixa única, ele está sendo eficiente ou se a gente precisa modificar alguma coisa aí nesse raciocínio clínico. Então, é importante que a gente também faça essas revisões semanais. E aí, tem pessoas que vão precisar de um pouquinho mais, de repente, do que 4, ou às vezes, depende, pode precisar de um pouquinho menos. Por isso que é de acordo com cada pessoa e com cada feedback que essa pessoa vai dar em relação a como ela está se sentindo após a aplicação, entendeu? Eu quero saber se dói também, se quando aperta, se dói, como é que... Então, depende. Depende também, né? Todo mundo me pergunta isso. E, dói? Não dói. A aplicação em si não dói. Mas, dependendo do quão sensível aquele ponto possa estar, ele pode ser doloroso na hora que você aplica e na hora que você estimula. Mas quando a gente aplica, não é com a intenção que a pessoa sinta dor, né? É sinal de que a gente achou um pontinho ali que está sensível, porque aquela área, de acordo com aquele pontinho, ele está com uma necessidade mais especial. Tipo, necessidade especial seria assim, tá mais inflamada, essa área tá mais inflamada. Tá mais sensível, exatamente. Eu devo doer muito a minha orelha. Porque, por exemplo, quando a gente fala de dor, a gente está falando que esse estímulo ele chega no cérebro, certo? Você, como psicóloga, vai entender que todos os estímulos do nosso corpo, eles chegam no cérebro, né? E tem a área do cérebro que ele é responsável por dor. E aí eu vou, por exemplo, botar o ponto relacionado à dor com o ponto do segmento que de repente, ou do local que você está sentindo dor. Ou então, a partir daquelas perguntas, eu já sei que tem uma possível inflamação. Aí eu vou também botar um ponto de inflamação para poder tratar. Então é um conjunto. Entendeu mais uma vez? Dá pra tratar um monte de coisa então dessa forma, Isso, né? dá pra tratar um monte de coisa dessa forma. Insônia? Muita coisa. Inchaço. Nossa, Mas deixa eu te perguntar outra coisa.
como que faz isso? Quando você coloca isso, sei lá, você vai colocar hoje, isso vai ser sobre, por exemplo, tudo que dói, ou tipo assim, essa semana vai focar num local, na outra em outro. Como? Depende, a gente vai primeiro conversar e eu vou ver o que é mais fundamental. Se eu puder colocar mais pontos para que isso possa ser tratado de uma forma mais global, mais geral, a gente vai tratar. Agora, dependendo das outras queixas, pode ser que os pontos sejam muito em comum, então fica fácil de você tratar de uma forma geral. Mas se as queixas forem muito diferentes e eu tenho que entrar com pontos muito diferentes, eu vou ter que me limitar a uma quantidade X de pontos que eu não posso passar e tratar, de repente, um ou duas queixas que se elas forem muito diferentes. Prometo que eu vou fazer a última pergunta, essa é a última pergunta. Eu sofro de dores desde criança. Já teve médico falando que eu tinha reumatismo, que eu tinha que tomar bezetacil toda semana. Eu já fui em tudo quanto é médico, fazia raio-x, não sei o quê. E aí não era nada, não sei o quê. É uma pequena escoliose, não sei o quê. Já caí, já fraturei o cóccix em duas, dor por parte. Sei como é que é, também já fraturei o cóccix. Enfim, então assim, eu sempre sofri muito com dores no corpo. E teve momentos que, assim, eu vivia como se fosse o normal, o natural. E foi piorando durante a gravidez, deu uma piorada. E com o tempo vem piorando cada vez mais. Então, o que eu queria saber? Né? Eu vou conseguir reduzir alguma coisa, enfim. Mas existe a possibilidade de eu conseguir viver sem dor, se eu adotar uma rotina específica e aí eu vou conseguir viver sem dor? Ou ela vai diminuir e eu tenho que conviver com uma dor leve ou moderada? Não. Dependendo da rotina e dos seus hábitos, né, do que você tem como rotina de atividade física, de atividade relaxante, de práticas de bons hábitos, né, de saúde, como o sono, como a alimentação, como a questão social, o lazer, até mesmo o ritmo de trabalho, a gente consegue fazer com que você fique sem dor. Eu teve uma época que eu fiquei zero dor. E eu fui para minha psicóloga, eu queria tanto voltar para aquela época que eu não tinha dor, não sentia nada, parecia que eu vivia no final do arco-íris. Perfeito então. O próximo vídeo já tenho aqui em mente, pode ser como acabar com as dores. Posso trazer no próximo vídeo. A gente tem que entender o seguinte, a dor faz parte da vida humana. E aí, obviamente, que você pode ter um momento em que você tem uma dor específica, mas essas dores inespecíficas, elas podem não serem constantes. Tá. Bom, agora nós vamos eu vou filmar algumas partes e vou colocar no meu Instagram, @luana.tsuki, Tsuki é TSUKI. Então, quem quiser ver, eu vou filmar algumas partes, não vou conseguir filmar tudo. E o seu perfil é? Mariana Diniz, no final, _Mad. Isso aí, siga a gente lá no Instagram e acompanhe tudo por lá. Aqui a gente traz esses detalhes, a gente vai trazer mais conversas sobre esses serviços, sobre tudo que a gente vai fazer por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver sugestão de vídeo, coloque nos comentários. Se quiser que a próxima aplicação eu filme aqui pro YouTube, pode pedir que a gente faz. Mas, por enquanto, no nosso Instagram, no nosso perfil, vai estar lá o vídeo para vocês acompanharem. Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!